Temos passado momentos maravilhosos falando de oração. Deus está nos abençoando. Eu não sei de você, mas tem me motivado a orar, pensar nas possibilidades do poder da oração, o que Deus quer fazer. E tudo isso mexe comigo, saber que estou na presença do Todo-Poderoso. Mas sabemos que muitas vezes não é assim na vida real. Muitos de nós muitas vezes dizemos, olha, queria que a vida fosse assim. Por que não estou assim? Então, Dave, eu queria falar sobre o que nos impede de estar nessa posição. Numa posição de comunhão íntima com Deus. Claro. Quando nós estamos com Ele. Quais são os impedimentos? Vamos falar disso. Eu sei que para mim, na minha própria vida, estou sempre ocupado, não é? Verdade. Estou tão ocupado que não tenho tempo para o Senhor. Certo. Eu digo, claro, mas na verdade eu não tenho tempo de qualidade com Deus. Mas e com você? O que são algumas coisas porque você está mobilizando pessoas no mundo inteiro a orar? Quais são alguns impedimentos mais comuns às pessoas e como você trata com eles? Certo. Primeiro vamos falar dos impedimentos e então como lidar com eles. Claro. Bem, olha, eu tenho que falar um pouquinho... Estão relacionados, as duas coisas juntas. E tem a ver com nós falhamos em pedir ajuda. Olha, existem muitas coisas que eu não sou muito bom. E se meu carro quebra, eu posso tentar o que eu quiser, mas eu nunca vou dirigir esse carro de novo. Eu não tenho esse tipo de capacidade mecânica. E o meu carro quebrou, eu preciso de ajuda. Né? Isso quer dizer que eu preciso pedir ajuda. Se eu quero ser um homem de oração, eu preciso pedir ajuda. E eu tenho certeza, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Olha, ajuda prática disso, tudo. Se você quer ser um homem de oração, se você quer ser um indivíduo que busca a Deus e as pessoas querem ser homens de oração, peça ajuda. Então é isso que eu digo. Você tem que orar sobre a oração. Eu sei que soa meio estranho, mas é verdade. Você tem que orar sobre a oração. Olha, e resume-se ao seguinte, não somos tão espirituais, né? Sabe, de repente você se torna esse homem gigante espiritual que naturalmente ora e lê as escrituras e tudo. Sabe o que a gente quer fazer? Olha, eu descobri que realmente eu preciso de ajuda. Então, todos os dias da minha vida, todo dia, por anos agora, eu falo, Senhor, me ajude a orar, ou me ensine a orar, mas faça de mim um homem de oração. Olha, e quando eu descobri isso, em primeiro lugar, Deus não me destruiu. Sabe, ele, de repente, você se torna uma pessoa de oração e, na minha vida, pelo menos, não. Olha, é um processo, por muitos anos. Ele quer que você faça aquele pedido e ele começa a te mudar a maneira que você ora e muda o seu coração e os seus desejos. Então, eu creio que, olha, esses problemas que as pessoas têm, eles precisam de ajuda em oração e nunca pediram ajuda. A gente acha que é disciplina, né? Eu vou acordar cedo, ou eu vou gastar esse tempo, ou eu vou fazer isso e aquilo, sabe? É tipo as nossas disciplinas, ao invés de finalmente você vir para Deus e dizer, não, sabe, Deus, eu preciso da sua ajuda. É isso que foi muito bom para mim. A segunda coisa que eu quero olhar, olha, que não é engraçado falar, mas é o pecado. É muito simples, a Escritura indica. Se há pecado na minha vida que eu não lidei, não tratei, pode se tornar um bloqueio, um obstáculo na minha vida de oração. E é o que a Bíblia ensina, que, olha, os seus pecados se separaram de Deus e Ele não vai ouvir as suas orações. E nós temos que entender isso. Então, uma das coisas na minha vida que quando eu estou sofrendo, eu estou vendo que a minha vida de oração não está fluindo, não é boa, se eu não estou vendo os resultados, eu tenho que então parar e falar para o Espírito Santo, olha, Espírito Santo, me mostra se há pecados. Assim como Davi, sonda o meu coração e prova-me. Sim, busque o meu coração, Deus. Mostre-me o que está aqui, que eu preciso me arrepender e me desviar. Então existe esse acesso novamente. Então, eu realmente creio que a primeira coisa, né, você precisa dar ajuda, você precisa pedir ajuda. E a segunda coisa, que é o grande problema, podemos falar por muito tempo, simplesmente dizer, Senhor, se eu tenho pecado, olha, me ajude. Olha, existe uma terceira coisa que eu acho que é um grande obstáculo, e está relacionado um pouquinho ao primeiro. Mas soa engraçado, mas não sabemos como.
E eu descubro, eu estou viajando muito, né, por décadas já, ensinando sobre oração. E eu falo com cristãos e eles todos oram. Mas a maioria deles começam a falar, olha, eu na verdade não sei como orar. Certo. Então, eu creio que uma das coisas que podemos fazer como indivíduos, certamente, e líderes têm que ouvir isto, né? Ensinar Olha, o povo. precisamos ensinar as pessoas, não simplesmente que eles têm que orar, ou que eles devem orar, Isso mas mesmo. como orar. Isso não é interessante. Falamos dos ensinamentos de Certo. Jesus, né? A oração Certo. do Pai Nosso, que quando Jesus respondeu para os discípulos, sabe, ensina-nos a orar, ele deu para eles uma Verdade. diretriz. É mesmo. 5 coisas concretas Certo. que ele passou para eles. Um sermão sobre oração, sabe? Não como você deve orar. Não, olha aqui, ore assim. Faça essas coisas na sua vida de oração. Então, olha, eu quero que todos escutem isto. Aprender a orar é uma coisa boa de Deus. É bíblico. É como Jesus ensinou os discípulos. E podemos fazer isto. Na verdade, podemos. Uma das coisas que se relaciona com isso, que pode ajudar especialmente para os que estão crescendo espiritualmente no aplicativo, é rever as coisas que já aprendemos sobre o que Jesus ensinou seus discípulos a orar e andar nessas práticas, talvez voltar e ler as primeiras lições. Eu quero talvez fechar aqui falando o que eu dizia lá no começo com o meu problema. Ocupações. E você se lembra que Deus fez uma obra em minha vida no Encontro do Despertamento lá no Centro de Treinamento do Billy Graham? Isso quando eu estava passando por tempos muito difíceis e, olha, me sentia acabado, estava para desistir e o Senhor falou, Semi, seu problema é que você não está esperando em mim. E eu decidi que ia depender de Deus, mas Deus mesmo me ensinou como fazê-lo. Ele me fez olhar para a minha agenda e disse, olha só, você diz que não tem tempo, mas olha para a sua agenda. Havia muitas coisas necessárias na minha agenda. Coisas que eram até boas, não eram coisas ruins, mas não eram necessárias. Coisas que poderiam ser substituídas por tempo com Deus. Isso mesmo. Então, olha, fazer isso, e acho que vem de um senso do que eu chamo de propósito e prioridades. Qual o seu propósito na vida? Jesus disse que o nosso propósito é amar a Ele e as pessoas, amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso propósito. Baseado nisso, quais são as prioridades? Quer dizer, nós temos tempo para aquilo que é importante para nós. O que eu tive de fazer foi ver o que realmente importava na minha vida. A vida é breve. Olha, então, na prática, o que é que vale a pena? Então, tive que reorganizar as prioridades da minha vida. Claro, eu amo assistir o jornal, o noticiário. É uma coisa que para mim foi muito prática. É que eu tenho visto muitas pessoas começam a orar, mas poucas terminam. Eles começam, né? Escutam uma palavra dessa, então vamos orar. Mas uma das razões, como você falou, eu tenho que levantar mais cedo. Veja bem, todos têm um corpo diferente. Então, o seu organismo determina quanto tempo de sono você precisa e o meu determina para mim. Se você tentar diminuir, não vai dar certo. Em breve você vai se cansar e desistir. Então, o que você precisa fazer é simplesmente, olha, se eu tenho que acordar meia hora mais cedo, então o que eu preciso remover da minha vida para dormir meia hora mais cedo. Certo. Então, são essas coisas. Mas eu quero te encorajar para... Olha, seja o que for que esteja atrapalhando, comece a orar e acho que a oração mais espiritual que eu já ouvi feita foi uma palavra. Ajuda-me. Então, como Dave falou no começo, vá buscar a Deus e peça ajuda. E Ele te ajudará.